Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Rochas da Saúde, o melhor podcast de saúde e bem-estar do Brasil. Hoje comigo convidei a psicóloga a doutora Raquel Sanches e nós vamos conversar um pouco sobre os temas da tese de mestrado e doutorado dela, que envolve cuidados paliativos, mas focando nas relações de cuidado dos pacientes. Mas antes de eu apresentar formalmente a doutora Raquel, um recadinho dos nossos patrocinadores. Estratégia Med está começando agora a sua turma de meio de ano de julho e o Rochas da Saúde tem um cupom de desconto de 10%. Coloque na hora da sua compra o cupom Rochas da Saúde para obter 10% de desconto e ajudar o nosso canal a ficar de pé. Também temos o nosso outro parceiro, a Hybrid Performance Sports. Para você que está procurando uma assessoria de corrida ou para ganhar mais performance na musculação ou outro esporte, a HP Sports conta com médicos do esporte e educação física para ajudar nas suas empreitadas. Eu mesmo vou correr a minha primeira maratona com o auxílio dos doutores Gabriel, o doutor Lucas, que já esteve aqui no nosso podcast, e muito mais. Também o nosso parceiro, a Academia Barbosa de Lutas, para você que busca aprender um pouco de jiu-jitsu, muay thai, boxe ou até mesmo treinamento funcional, dê um Google na Academia Barbosa de Lutas. Agora sim, doutora Raquel, seja muito bem-vinda ao meu programa. É uma honra recebê-la aqui. Prazer, Pedro. Eu que agradeço pelo convite, é uma honra e fico muito feliz de estar aqui com você. A honra é toda minha. Eu estive presente na sua dissertação de doutorado, né? E eu confesso que eu gostei muito do tema, achei muito pertinente, né? E vem cada vez sendo mais trazido à tona, né? Que nós, nessa temporada, ainda vamos falar sobre cuidados paliativos em mais detalhes, com médicas paliativistas, mas aguarde a ser dos próximos capítulos. Doutora, antes de tudo, a senhora é psicóloga, né? O que faz um psicólogo? Sim. O psicólogo ele vai se utilizar de conhecimentos científicos para compreender, para cuidar, né, para prevenir também dificuldades, né, e sofrimentos psicológicos, ajudando pessoas, grupos, organizações no enfrentamento ali dessas questões, a desenvolverem recursos para lidarem com essas questões. E a área de abrangência do psicólogo ela é muito ampla, né? Então ele pode atuar na área clínica, hospitalar, jurídica, na área do trabalho, social. E ele vai se utilizar, que dentro da psicologia a gente tem várias abordagens, e aí vai depender da qual profissional se identificar. Pode ser a psicanálise, a teoria cognitiva comportamental, a gestalt terapia. Então, ele vai buscar ali, a partir dessas abordagens, compreender ali a complexidade humana. A senhora falou dois termos aqui que eu já estava morrendo de vontade de perguntar, que a senhora até usou no dia da sua tese, né? Seria a capacidade de enfrentamento, né? Que a senhora usa. O que seria isso? Que até pesquisei, mas não consegui entender. Queria saber da senhora. Uhum. Que são os recursos que a gente vai construindo ao longo da vida, né? Então, dependendo do ambiente de onde a gente vem, a gente vai conseguir lidar ou não com determinadas questões com base nesse ambiente, a nossa constituição, com as referências que a gente tem. Então, quando eu falo de recursos, os meios tanto psíquicos quanto comportamentais, até fisiológicos, que a gente vai fazer uso para lidar com o nosso sofrimento, até o sintoma, ele é uma forma de enfrentamento também, a depender da questão, do momento que a gente está passando na nossa vida, né? Pode ser uma forma de sobrevivência, inclusive. Então, o sintoma ele também é um recurso de enfrentamento. Poxa, que interessante, né? E, e tem as vertentes, abordagens, né? A senhora comentou da Gestalt, né? A doutora Raquel já fez um vídeo com a gente falando da psicanálise. Isso Sim, eu vou deixar para vocês assistirem, né, doutora? Vamos exato. combinar? A senhora comentou da Gestalt, né? É isso? Isso, O que, gestalt que, que que terapia. seria ela? Olha, eu não tenho muita propriedade para falar, Sim, porque, sim. né, eu acho que a Gestalt ela é bastante conhecida pela questão da figura fundo, né? Então, eu acho que popularmente já se escutou falar por essa razão, mas não sei te dizer com precisão, né, como é que a abordagem ela funciona no atendimento, porque a minha acaba sendo a psicanálise. Perfeito. Antes da gente entrar propriamente na sua tese, uma outra pergunta. Quando e para quem deve procurar um psicólogo, né? Em que circunstâncias, né? Sim. Quando a pessoa sente que ela
precisa de ajuda, porque precisa partir dela essa iniciativa, né? Ninguém muda ninguém. Então a gente às vezes sugere, indica, mas a pessoa precisa ver que faz sentido ela buscar esse cuidado, essa ajuda quando o sofrimento está no extremo e ela não consegue mais lidar sozinha com aquela situação. Então aí ela está pronta para buscar a terapia, mas isso não quer dizer que necessariamente ela vai sustentar, porque eu acho que não é o procurar que é difícil, mas é a gente sustentar o estar ali, porque vai mexer em questões que trazem inúmeros sofrimentos. Às vezes a gente vai pensando que é por aquele motivo, mas na verdade a gente, conforme vai mexendo, vai descobrindo outras circunstâncias, outras razões que nos levaram até ali. É da linha de que a gente é uma criança que cresceu, né? Exato. E, doutora, agora entrando mais na parte da sua tese, que novamente achei muito interessante. O que levou a senhora a estudar isso? Conte um pouco mais pra gente desse tema, né? Para quem não sabe, o meu tema foi sobre os cuidadores informais, que são membros da família, amigos, vizinhos, ou quem quer que esteja à frente da assistência de uma pessoa que tem uma doença crônica, portanto está limitada do ponto de vista físico, emocional, dentre tantos outros âmbitos da vida. E esse cuidador ele acaba não tendo um reconhecimento, uma valorização, ele não é remunerado, inclusive ele também não tem uma formação para, e a gente considera que se tornou um cuidador informal depois de 6 semanas até 3 meses exercendo essa função de cuidado e assistência. Então, o que me levou a estudar foi o fato justamente de ele não ter essa valorização, ele não ser visto, não ser reconhecido, mas ser o principal ali a prestar essa assistência, a fazer com que esse paciente possa evoluir, possa caminhar, e a sobrecarga, né, enfrentada por esses cuidadores, que precisa ter esse reconhecimento comunitário, inclusive para que esse cuidador possa se dedicar a outros âmbitos da vida. Falta muito esse suporte do Estado, da sociedade, para que esse cuidador possa ter esse apoio e então conseguir se dedicar não só à pessoa que está precisando daqueles cuidados, mas a ele também, que nesse processo também acaba adoecendo. Eu imagino que seja uma procura muito grande dentro da sua área, né? Direta ou indiretamente, né? Sim. Das pessoas que estão se sentindo sobrecarregadas. Não digo num contexto mais grave, né? De cuidar de cuidados paliativos, mas às vezes um pai doente, um filho doente, alguém que acaba por meio que transferir, né? Ter essa preocupação, toda essa questão, né? De saúde, de mal-estar para ser abordado com terapia, né? Sim, sim. E todos nós somos cuidadores em algum sentido, né? Para além de eu estar numa profissão que exerce o cuidado, né? Acho que em algum momento da vida todos nós vamos nos tornar aí futuros cuidadores em razão, seja de um familiar, de um parente, um amigo, em razão de uma doença, seja ela crônica, uma deficiência, ou até o próprio envelhecer, né? Sim. Então a gente vai cada vez mais escutar falar de que tem crescido as doenças crônicas e também, consequentemente, a demanda por um cuidador. E a gente não pode deixar esses cuidados a longo prazo incumbido única e exclusivamente da família, que fica como principal responsável aí, até pensando na nossa cultura. Me vem a imaginação agora, né? Porque eu estive recentemente em viagem, né? Tive a oportunidade de estar no estado do Amazonas, né? E um projeto que é parte turismo, parte voluntária e levando atendimento médico, orientações de saúde para a população. E ainda é uma parte muito meio velho oeste assim do Brasil, né? Uma outra fronteira e as pessoas acabam por ter um aspecto mais envelhecido, né? Apesar de não ter uma idade que condiza, né? E me veio à cabeça que as pessoas não chegavam a viver assim, 40 anos. Eu lembro que em uma aula a gente viu uma matéria de jornal e acho que um carro passou e destruiu uma casa, teve um atropelamento e destruiu uma casa. E a manchete era assim: carro destrói a casa de velhinha de 40 anos. E hoje 40 anos pra gente é uma idade super jovem ainda, né? E imagino que as pessoas não viviam tanto, porque não chegavam nem a ter diabetes, por assim dizer, que é uma doença de pessoas mais idosas. E é uma coisa muito recente que a gente tem que trabalhar, né? Trazer no programa isso. E no perfil dos pacientes que a senhora abordou, né, eram pessoas que tinham muitos vícios, por assim dizer, né? Porque a senhora trabalhou com pacientes de cirrose, né? Sim, Transplante hepático. exato. E antes de tudo, que condições, né, em origem psíquica que leva essas pessoas a terem esses hábitos ruins, né, esses vícios? O que faz com que elas tenham esses vícios? Especificamente da cirrose alcoólica. Isso, mas não só assim, né?
Mas pode ser da parte alcoólica, né? Porque Uhum. tem jogo, tem vício em jogo, vício em prostituição, em comida, né? Sim, sim. Ai, eu acho que é um tema bem delicado e Uhum. que acaba envolvendo uma série de preconceitos, julgamentos, né? Então, quando a gente fala da dependência, a gente está falando do que popularmente a gente conhece como vício, né? E a dependência, ela não, antes de qualquer coisa, a gente não tem que considerar a substância em si, né? Mas a nossa relação com ela. Então, não acontece de fora para dentro, né? Então, acho que existem três fatores que a gente precisa considerar para que a gente possa entender o fenômeno da dependência, que é a história de vida daquela pessoa, a substância que ela está fazendo uso e o ambiente no qual ela está inserida, né? Então, sem esses fatores, a gente não consegue entender o que levou ela a fazer o uso de uma forma mais abusiva, né, até chegar à própria dependência em si. Então, o tipo de droga, o estado físico e psicológico são três fatores que vão gerar essa dependência. E por que o estado físico, né? Por exemplo, se a gente está passando enfrentamento até de uma doença crônica, o que eu vou usar para anestesiar? O que eu Uhum. vou usar para aliviar a dor? Os opioides, por exemplo, são bastante utilizados, então você começa hoje, vou tomar para dar uma aliviada, para anestesiar um pouco essa dor. Aí no dia seguinte, isso eu uso, né? Aí no dia seguinte eu preciso de mais de um, né? Vou começar a consumir muito mais. E aí a gente chega até a dependência, passa do uso abusivo à dependência, que eu preciso daquilo para ter o mesmo efeito. Não dá mais para ser um, precisa ser dois, precisa ser três. A tolerância ela vai reduzindo bastante. Então, quando a gente fala da dependência, a gente precisa considerar que situação de vida que aquela pessoa tá vivendo naquele momento. Às vezes a pessoa está com uma depressão, com uma ansiedade, e ela também vai encontrar, né, na própria substância, seja no álcool ou qualquer outro tipo de droga, um conforto, né, para aquela questão. E às vezes, quando a gente olha para o dependente químico, e aí não dá para generalizar, Sim, cada sim. história ela é única, ela é singular, mas são pessoas que já passaram por muito sofrimento na vida e estão tentando se defender desse sofrimento, até dos próprios sentimentos, desejos, elas não conseguem reconhecer. Não querer enfrentar uma parte dela, né? Exato, exato. Elas não conseguem ter esse enfrentamento, né, em relação a essas questões e acabam encontrando na bebida uma forma de ter prazer. E por mais estranho que pareça, né, mas é uma forma de organização psíquica frente àquele sofrimento, por mais destrutivo que isso possa parecer ser. E às vezes a gente tem aquele estigma, né, grande de imaginar o dependente químico, aquela persona, né, que acaba por viver em situação de rua, mas há pessoas que são muito instruídas, né, às vezes médicos, às vezes advogados, que têm vício em jogo, em álcool, em drogas, em prostituição, em pornografia, e que é uma coisa que a gente tem que abordar, né, porque antes de tudo, né, conte um pouco mais do perfil, né, dos pacientes que a senhora estudou na sua tese, né? Sim, é uma variedade, né? Mas Sim, quando a gente está falando de um hospital público, a média, né, dos é, pacientes. exato, a média dos pacientes vem de uma população muito vulnerabilizada, desassistida, então eles acabam tendo ali como principal subterfúgio, e às vezes tem já uma questão mental subjacente, né? Então, o que leva ao uso, ou isso gera uma questão mental também, um transtorno mental, o uso frequente, dependendo da intensidade, dependendo da frequência. Então, quando a gente fala da população do HC, que foi onde eu fiz o meu trabalho, desenvolvi a minha pesquisa, o que a gente pôde observar é que é uma população muito vulnerável e que não tem esse suporte. Inclusive, para não ter uma recaída, precisa ter o acompanhamento de uma equipe, mas a gente sabe que acaba não conseguindo manter a frequência, porque às vezes as consultas são muito espaçadas, ou às vezes Ter preconceito com a medicação, tem né, para reduzir preconceito. a fissura, né? Sim, sim, tem preconceito com a medicação, acaba não tomando a medicação de forma adequada, e volto a dizer, não tem o apoio, né, dos familiares. A família ela pode ser tanto um fator protetivo quanto também de risco, então a pessoa acaba por abandonar o seu próprio tratamento, e acaba ficando nessa condição. Inclusive, quando faz o transplante, acaba perdendo o enxerto também. Nossa. Eu achei interessante também na sua tese que a senhora abordou o transplante hepático, né? Porque a cirrose hepática, para mim, é uma das doenças mais. É uma doença muito grave, assim, mas que o transplante ela pode se tornar curativo, né? Ou deixar a pessoa com uma sequela relativamente, considerando um risco de vida, né? De risco de morte. E deixar uma pessoa com uma capacidade de trabalho boa, né? Porque
ela está em cuidados paliativos, só que a partir do momento que ela entra no transplante, ela consegue viver uma vida relativamente normal. Claro que tem alguns cuidados, não pode ficar largada, mas eu achei muito interessante essa escolha dessa população, né? E uma coisa importante, né? Como que era o perfil do cuidador? A senhora vai explicar, mas eu falei do, mas vai ver que é a, né? Cuidadora. As cuidadoras. As cuidadoras. A grande maioria das cuidadoras informais, né, são as mulheres, cônjuges e filhas dos pacientes. Por que isso? Por que isso? Elabore. Porque a gente tem uma cultura que coloca, né, que o cuidado está atrelado à mulher, né? Então isso vai sendo passado de geração a geração. Então elas estão cumprindo o que é esperado em termos vocacionais, como se fosse algo instintual a mulher conseguir desenvolver e realizar esses cuidados. Então ela está cumprindo não só do ponto de vista de hierarquia familiar, mas também social e cultural. Uhum. E quais as implicações disso, né? E outra pergunta também, havia mulheres nessa posição de paciente? E como que era feito o cuidado delas? Sim, eram mais raras as mulheres aparecerem nessa amostra, mas elas estavam sozinhas, diferentemente dos Sem as homens. filhas e filhos. Tinha as filhas, mas é isso, as filhas, não os filhos, Ah, sim. né? E encontrei até mulheres que já não tinham mais o relacionamento com o paciente, eram ex-cônjuges, mas estavam ali dando suporte, ajuda. No caso delas, já não tinha quem as acompanhasse do ponto de vista, né, falando dos homens, ao longo do tratamento, né? Elas acabavam ali sendo abandonadas. E imagino que seja uma sobrecarga muito grande, assim, né? Não. E que seja difícil, né? Às vezes pode ser muito difícil de lidar, porque, querendo ou não, sem preconceitos, mas são pessoas que muitas vezes têm algum vício, têm algum transtorno mental envolvido, né? Imagino que seja muito difícil. Consegue contar mais pra gente como que foi essa parte do estudo? Se diz especificamente. De observar isso na prática, esses relacionamentos que podem, por muitas vezes, não serem tão saudáveis assim, né? Sim, dependendo, né, isso da etiologia da cirrose, quando tem um vício envolvido, acaba sendo um pouco mais agressivo, violento, e a gente capta algumas coisas ali. Embora o meu trabalho fosse especificamente com os cuidadores, o paciente estava ali, né, então a gente conseguia pegar um pouco da dinâmica de relacionamento deles. Então, pegar um exemplo, assim, sem expor tanto, mas eles questionavam por que o cuidador estava ali cedendo um tempo para fazer a entrevista comigo, ao invés de, por exemplo, ir resolver coisas da consulta. Ir à farmácia, pegar medicação, ficar ali esperando, aguardando junto com ele a consulta, porque quando o paciente é chamado, quem tem que entrar na consulta é o cuidador para pegar todas as orientações médicas. Então, o paciente fica esperando que o cuidador acabe resolvendo todas as questões dele. Ele terceiriza a vida, né? Então, em algum momento eu vi ali presenciei uma situação bem, bem complicada, que o paciente chamou a atenção da esposa, porque que ela estava ali cedendo a entrevista, que ela não sabia nem o que seria feito com os dados, né? E acabou puxando ela, tirando ela dali. Então, isso trouxe um pouquinho assim do que será que acontece nessa relação, né? Mas eu imagino agora que seja muito uma coisa muito mais profunda, assim, né? Às vezes o homem ele quer casar com uma mãe, né? Uhum. Uma mãe que ele possa vir a ter relações sexuais, né? E às vezes acaba por ficar muito explícito isso, né? Essa coisa de querer que ficar, mamãe, traz pra mim, mamãe, por que você não tá comigo, mamãe? Assim, imagino que tenha ficado muito explícito isso, né? Esse Sim, comportamento. sim, exatamente, né? E o paciente ele não sabe responder de coisas que dizem respeito ao próprio corpo, à própria doença, né? Então, quando você perguntava alguma coisa para ele, ele virava para o cuidador responder, né? Mas eu acho que também tem um lado do cuidador, é sair desse lugar também, né? De até umas certas vezes onipotência, né? De que sem mim ele não sobrevive. Uhum. Então, eu preciso estar aqui, eu preciso fazer, eu preciso ir na consulta. O quanto o cuidador vai criando também uma condição de dependência desse paciente em relação a ele. E aí a gente pode pensar até num termo que a gente usa que é codependência. Eu preciso daquela pessoa nesse lugar de doente para sentir que eu tenho um significado, que eu tenho um reconhecimento na vida dela, ou na vida no geral, né? Eu confesso que eu estudei muito, que eu interessei muito de fato pelo esse tema, assim. Mas a codependência, ela existe em outros aspectos, porque eu li que, por exemplo, às vezes, por exemplo, vamos dar um exemplo hipotético, é um homem que ele tem vício em álcool, né? E a esposa, né?
E às vezes a esposa acaba por terceirizar toda a infelicidade, os problemas da vida dela no homem, né? Não enfrenta, né? Os problemas. É isso mesmo que eu tô falando bobagem. Não, não, eu acho que é isso, é um pouco essa dificuldade de também pensar o que dos seus aspectos alimentam aquele sintoma, Uhum. né? Até quando a gente pensa na dinâmica familiar de uma pessoa, você estava trazendo a dependência química, né? A gente faz um trabalho com os familiares, não é só com a pessoa que tem a dependência, para ela entender o que daquela dinâmica familiar está favorecendo naquele sintoma, naquele vício, né? Então, às vezes a pessoa precisa que aquele familiar fique na condição de doente para ela continuar exercendo os cuidados, e isso traz um certo sentido de utilidade, reconhecimento. Então, o que você está falando faz muito sentido, sim. Mas a senhora na sua tese, acho que num dos primeiros slides, né, tinha colocado uma coisa que é o perfil psíquico, né, das pessoas que querem ser cuidadoras, né? E falava alguma coisa sobre ter alguma questão de baixa autoestima, alguma sensação de culpa, assim, com algo do passado. Consegue contar mais como que nasce um cuidador? E o cuidador, ele, na verdade, ele não escolhe ser cuidador, ele é colocado nessa condição, né? Tanto pela relação prévia que ele tem com o paciente, quanto até pelo fato de algum familiar, né, escolhê-lo por julgá-lo apto e disponível para exercer aquela função, ou porque simplesmente não tem mais ninguém para cuidar e ele acaba ficando ali como o responsável mesmo, né? Então, normalmente o cuidador ele acaba se tornando a partir dessas três condições, né? E justamente traz um sofrimento por ele não conseguir escolher estar nesse lugar, né? E aí ele se sente muito culpado quando o paciente, por exemplo, realiza o transplante, começa a ter uma certa independência, ele sente que ainda precisa estar ali, que precisa conduzir, tocar a situação, ele começa a se sentir mal por estar seguindo a sua vida. Né? Então, quando a gente olha para o perfil do cuidador, normalmente a gente vê pessoas que, inclusive, nem se reconhecem enquanto cuidadores. E os que mais sofrem são os jovens. Você estava Os cuidadores jovens. os cuidadores jovens, com menos, inclusive, de 40 anos. Você estava falando, né, o quanto tem essa diferença, né, de lá atrás, enfim, que algumas pessoas parecem ter uma idade muito mais do que realmente tem, Uhum. mas é por essa condição, né, que estão ali numa fase da vida, tendo que saber com questões profissionais, pessoais, e isso vai impactando, né. É porque é uma parte da identidade da pessoa, né? Você meio que amputa, né? Uma parte dessa pessoa, da identidade dela, de como cuidador, né? Ah, eu cuido da minha avó, eu cuido da minha mãe. É, mas acho muito, muito interessante falar sobre isso, né? E e você como psicólogo, como que você vê que a gente deveria agir nessa situação de cuidador? A gente tem que ser esse cuidador que está disponível 24 horas por dia. Como que você aconselha a gente a fazer isso? Acho que é importante reconhecer que aquela pessoa está em sofrimento, que precisa de ajuda, precisa de cuidados, mas também convocá-la para sua responsabilidade na vida. E responsabilidade é diferente de culpá-lo, né? Que responsabilidade é trazer para o movimento, para a mudança, né? Eu acho que quando a gente culpa, a gente está ali julgando, né? E isso gera acaba paralisando, ao invés de gerar mudança. Então, acho que se a gente for por essa via, né, conseguir ajudar, mas também se ausentar, vai ficar menos sobrecarregado, mas o paciente também vai conseguir entender ali qual que é a implicação dele naquela situação na qual ele tá imerso. Assim, né? É um Geralmente adulto. adultos, né? É um adulto. Seria interessante ver como que inverteria na criança, né? Porque, de fato, é uma pessoa dependente, né? De fato, ela precisa de alguém que cuide dela, né? Uhum. Seria interessante outra pessoa abordar, né? Tipo de, sei lá, leucemia, que é uma coisa mais temporária. Pra ver como que seria o papel do cuidador, né, na criança. Porque é uma coisa que a pessoa não, legalmente e moralmente, a pessoa não pode simplesmente largar, né? Filho, sobrinho, neto, né? Mas aí é interessante o que você está falando, né? Porque acho que existe uma diferença. A criança ela precisa dos pais ou dos cuidadores de referência para desenvolver esses recursos para se cuidar sozinha, né? Então ela vai internalizando esses mecanismos para conseguir, enquanto adulto, ter uma certa independência. Mas talvez esses adultos que necessitem desse cuidado com muito mais frequência do que se espera, foram crianças que não tiveram esses cuidados, né? Continuaram
desamparados. Como assim? Não entendi. Não tiveram esses cuidados que podem levá-lo a ser um adulto mais Ah, funcional, né? Ter essa independência, essa autonomia. Provavelmente faltaram essas figuras que identificassem as necessidades, cuidassem delas. tipo, faltar maturidade nesse sentido, assim, Exato. de entender a criança ferida, é isso? Exato, né? Tipo, que pudesse acolher esse desamparo, né? Não à toa que um bebezinho chora tanto, porque a gente tá ali num período que tem muito desamparo, né? E precisa de alguém para identificar, para nomear aquele sofrimento, aquilo que está nos causando, né? Aquele choro, seja uma questão fisiológica ou até psíquica mesmo, e a gente vai conseguindo internalizar, né, esses cuidados e ser um futuro adulto funcional. Mas às vezes falta isso, né? Alguém que consiga fazer essa identificação, até para que a gente mesmo consiga lá na frente nomear. Perfeito. E como que é o papel do psicólogo no plano de cuidado, né, desses doentes? Onde ele atua? Porque tem o cirurgião que vai tirar o fígado dele por um novo transplantado, e vai depois acompanhar para todos os cuidados, né, pós-transplante. E o que como que você atuava como que se atua, né, nessa parte, né? Uhum, uhum. O papel do psicólogo, eu acho que nesse caso, falando do transplante especificamente, ou até da própria dependência química, não é fazer a pessoa parar de ter aquele comportamento ou até mudar a relação que tem com o álcool, né? Mas ajudar aquela pessoa a conhecer mais sobre si, resgatar a sua identidade, entender quais são suas limitações, quais são seus desejos, seus medos, para que ela possa também sair dessa condição de onipotência, né? Porque muitas vezes a pessoa ela tá se blindando, né? Se colocando numa condição de muita segurança, mas na verdade é ali uma defesa contra algo que gera muita insegurança, muita impotência. Então acho que o nosso papel é contribuir para essa construção desse conhecimento e a pessoa poder entrar em contato com seus sentimentos, né? E você acha que pelo perfil, né, desses pacientes, que às vezes a pessoa por questão de ego muito forte, enfim, outras questões, ela não. Terapia não funcionaria muito, né? Você acha que eles se beneficiariam, teriam essa capacidade de conseguir seguir uma terapia? Depende, volto a dizer, se a pessoa ela quer estar ali, sim, né? Mas até pensando no caso dos cuidadores, muitos insistiam para o paciente dar sequência ao tratamento ou até fazer o transplante. Mas se a pessoa não quer, a chance de perder esse órgão, por exemplo, é muito grande. Né? Então a pessoa precisa querer estar ali, senão ela vai fazer pelo outro, as coisas não vão caminhar, né? O papel da terapia, como eu falei, né? É trazer à tona muitas questões que a gente nem se dava conta, e aí acaba gerando muito sofrimento e a pessoa não sustenta. E não sei se você conseguiu, você já tinha comentado que conseguiu ver, mas como que você imagina que seja o ambiente familiar, assim, a dinâmica familiar dessas pessoas, assim, no sentido de resolveu o transplante, viva festas, e depois, assim, como que você acha que ficou essa dinâmica? Você acha que teve algum aprendizado com isso, com essa dificuldade? O que você imagina? Acho que dá para voltar a ter uma qualidade de vida, né? Mas o essencial é que tanto esses familiares quanto o paciente possa ter aí, continuar tendo o suporte da equipe, e aí a equipe médico, psicólogo, psiquiatra, serviço social, enfermagem. Então, eu percebi que tinha muitas dúvidas, né, em relação à medicação, até a própria parte nutricional. Alguns cuidadores trouxeram dúvidas, né, de como deveriam proceder, o que podia consumir, o que não mais. Então, assim, para poder levar adiante, né, esse tratamento e com qualidade de vida, precisa ter esse suporte. E aí esse suporte pode ser não só dessa equipe, mas instrumental, informacional, relacional, afetivo, e eu vejo que isso falta muito, né, justamente por se tratar de uma população muito mais vulnerável. Mas é possível manter esse órgão desde que seguido ali as orientações e recomendações médicas, inclusive para o que a gente estava falando da cirrose hepática alcoólica, né? Acaba ali tendo o receio de que o paciente volte a fazer uso do álcool. E pode acontecer, mas o que a gente observa nesses pacientes é que tem uma sobrevida tanto quanto os que têm uma cirrose hepática não alcoólica. Uhum. E uma outra coisa, mudando um pouco disso, como que você abordaria, assim,
o paciente que tem um vício em álcool, vamos começar com o vício em álcool. Tipo, qual que seria uma estratégia para você falar, não, beleza, você tem esse vício em álcool, você veio, oi, boa tarde, Pedro, tenho vício em álcool, como que que estratégia que você poderia conduzir para ela reduzir ou melhorar isso? E aí, no caso, a gente pode tanto pensar que poderia começar pelo próprio paciente. Estamos voltando agora, tivemos um imprevisto técnico aqui. E doutora, a senhora se lembra onde a gente estava? Você tinha falado do tratamento, né? Como que poderia ser. Isso, exatamente. Supondo que eu, Pedro, tenha um vício em álcool. O que que você faria? E aí a gente pode pensar tanto em começar pelo paciente, mas aí a procura precisa partir dele, quanto pela família. Às vezes o paciente ele não quer o tratamento, então a gente começa pelo familiar, né? Fazendo a terapia familiar, para então ver se lá na frente o paciente também resolve fazer o seu tratamento. Ou o inverso, a gente começa pelo paciente e aí depois a gente vai individualmente encaminhando os membros familiares também para o seu tratamento, porque esse tratamento precisa ser em conjunto. Por exemplo, eu tinha ouvido que, por exemplo, às vezes a pessoa tem um vício, seja em álcool. Aí, beleza, fez terapia ou não, e, sei lá, às vezes ela mudou, putz, eu quero entrar na academia. E aí vira aquele bodybuilder, transforma essa compulsão por álcool em uma compulsão por exercício, por estética. Ainda continua um vício isso? Continua. Só migrou, né? Vai fazendo essa transição de uma coisa para outra. E se ficou nesse excesso, né? A gente consegue ver que, na verdade, só teve uma mudança de comportamento, né? Mas o que gera esse comportamento ainda não foi cuidado, não foi trabalhado. Uhum. E seria errado isso de passar, por exemplo, uma vício em comida, em pornografia, em prostituição pra, sei lá, por exemplo, ele gosta muito de fazer exercício, musculação, correr, ou escrever poesia, ele dobra barquinho de papel, enche a sala de barquinho de papel. Uhum. Não sei se é errado, né? Mas acho que a gente pode dizer a que ponto isso está sendo benéfico, né? Eu acho que tá fazendo bem, tá demais, tá em excesso. Eu acho que a gente pode olhar por aí a frequência, a intensidade, se isso tá gerando algum tipo de sofrimento, ou é por conta de algum sofrimento. Então, eu sempre penso por aí, não sei se é certo ou errado, mas se tá fazendo bem para aquela pessoa, se tá fazendo sentido. Uhum. Perfeito. E agora falando também um pouco porque envolve muito relacionamentos, né? A sua tese, né? O que a senhora acha que é importante num bom relacionamento? Assim, primeiro um relacionamento familiar, depois em outros tipos de relacionamento. Uhum. Acho que a comunicação, né? A forma como a gente vai dizendo para o outro que aquilo não está nos fazendo bem. Eu acho que a gente não coloca limite no outro, a gente coloca para nós, né? E aí pode ser que aquilo que a gente coloque ali como uma barreira, como uma demarcação, acabe impactando na relação. Mas se aquela pessoa tem um comportamento que está me desagradando, está me fazendo mal, o que eu vou fazer com aquilo? É do outro, mas tá respingando em mim. Então, acho que a gente precisa primeiro cuidar dessa comunicação, entender o que vai fazer com isso, se a outra pessoa quer ajuda, se ela pode, se ela consegue, e se ela não quiser, o que eu vou fazer com isso. Uhum. Pegar o seu banquinho e sair de fininho, né, doutor? E amizades, assim. Como ser um amigo melhor? Como ser um amigo melhor? Pergunta difícil essa, né? Falou de relação. Porque eu acho que o que é melhor pra mim não necessariamente vai ser melhor pro outro, né? Mas eu acho que a gente tem uma tolerância maior para as amizades. Até do que para um relacionamento afetivo. A gente deposita muita expectativa num relacionamento afetivo que tem que ser o melhor parceiro, parceira, tem que ser o melhor amigo, tem que dividir as contas, e é humanamente impossível a gente dar conta de tudo. Então a gente precisa distribuir, inclusive, com os amigos, ou com a família, enfim. Então acho que a gente tem uma tolerância maior porque a gente não coloca tantas idealizações, tantas expectativas nos amigos, por isso que as amizades, elas acabam por durar muito mais tempo do que um relacionamento amoroso. Tem até uma psicanalista que ela fala, né, que a amizade é o amor que deu certo. Eu tinha lido uma coisa a respeito disso também, por conta dos casamentos estarem numa alta de divórcios, né? Já. Por conta dessa depósito de tudo. Você tem que ser meu melhor amigo, você tem que pagar minhas contas, você tem que, sei lá, gostar de física quântica, tem que ser bonito, atlético, enfim, é impossível, né? Nós somos pessoas, né? Apenas pessoas. Por melhor que sejamos, somos apenas pessoas. E é um reflexo, eu acho, também do momento que a gente vive, né? Estamos menos tolerantes à frustração, à imperfeição,
né? Então a gente tá muito mais exigente nesse sentido e esquecendo que é isso, nós somos humanos. Mas tá o inverso, né? As máquinas estão humanizadas e a gente está robotizado. É verdade, a senhora viu que o ChatGPT agora, uma das coisas que mais utilizam nele é como se fosse um psicólogo. Sim, sim. Tá aumentando a procura por terapia pelo GPT, né? Mas acho que é isso. As pessoas estão se sentindo muito solitárias, estão mais exigentes e, consequentemente acabam se isolando muito mais. Ainda o acesso à terapia, ele é escasso, por mais que a gente tenha falado muito mais nos últimos anos sobre saúde mental, ainda é um serviço que muita gente não consegue ter disponível ou pagar por ele, né? Sim, e de acesso, né? Porque pelo SUS é bem complicado, né? Sim, Mas se alguém precisar, tem, as faculdades têm serviço de psicologia, né? É um pouco mais complexo do que o pago, mas é uma alternativa. Tem o CAPS também. Tem também alguns, né, que tem clínicas populares, né, também, de psicologia, tem. mas é importante, sim. Tem as clínicas, escolas que podem oferecer esse serviço e dar esse suporte, né? E a senhora tinha, a doutora Raquel participou também do meu documentário, que vai sair em breve. Em breve, mais novidades para vocês. Ela participou, eu tive a grande honra de poder entrevistá-la. E comentando disso, né, das relações, né, pós-Covid, que eu imagino que a senhora falou, né, da solidão, é que pelo que eu tinha pesquisado também, pós-Covid, as pessoas tiveram um convívio familiar muito intenso, né? De ficar, às vezes a pessoa tinha um escritório, migrou tudo para casa, tem um convívio muito grande. E, na minha opinião, as pessoas têm que sair mais de casa, né? Porque convive com outras pessoas diferentes e divide essa carga emocional, né? Exatamente, exatamente. E eu acho que esse convívio mais 24/7, né, que foi, também trouxe à tona muitas coisas que estavam, assim, sendo colocadas por debaixo do tapete, né? Então, coisas que se evitavam ali, falar, tocar na relação, não teve mais jeito. Tiveram que começar a olhar, e isso gerou, inevitavelmente, muitas separações, muitos conflitos, né? Aquelas relações que tinham que se manter, se mantiveram. E a senhora falou de DR, né? Discutir a relação. Isso faz bem ou não? É aquela coisa, ih, lá vem DR. Opa, se faz, se faz. Porque a gente tem a ideia também, né, de que uma relação boa é uma relação leve, mas não existe relação leve sem conflito, porque somos diferentes. Então, essas diferenças, elas vão aparecer em algum momento, e como que a gente faz, né, para poder conviver de forma mais tranquila? Não vai dar para ser leve, mas dá para ser tranquilo. E quando, no caso dos pacientes cirróticos também, na população geral, quando que você tem que falar, opa, isso aqui não é pra mim não, vou sair dessa amizade, desse relacionamento, até mesmo em alguns casos até do convívio familiar muito íntimo, assim, né? Que às vezes é uma relação que não é muito boa, né? Quando que a pessoa tem acender essa luz vermelha. Acho que quando você percebe que já conversou, né, já colocou ali os seus limites e não resolveu, né? Então, acho que você percebe que não tá sendo mais saudável, que tem uma fala que te deprecia, que te coloca para baixo, e principalmente quando a gente fala de família, eu acho que é um tema delicado, mas a gente tende a naturalizar. É seu cuidador, é seu pai, sua mãe, enfim, sabe o que é melhor para você, e por que, né, se fosse uma outra pessoa falando, aí tudo bem romper, né? Então, acho que também tem relações, mesmo familiares, que não nos fazem mal, e a gente é difícil entrar em contato com isso, e às vezes a gente só percebe isso quando a gente sai da relação. É que eu acho que a gente tende a ter muitos tabus, né, na nossa sociedade. Eu, graças a Deus, tenho uma família boa. Tem os seus problemas, mas não graves assim, que eu vejo nos meus estágios, na prática. Mas tem famílias que são abusivas, né? Tem famílias que têm abuso. Tem famílias que o pai perdeu a filha num jogo de carteado, né? Perdeu a virgindade da filha apostou a virgindade da filha num jogo de carteado, assim. E é uma coisa que a gente tem que conversar, né? Porque há coisas que você não deve tolerar, né? E ter um círculo de apoio, né? Amizades, companheiros, relacionamento amoroso, outros familiares também, né? E grupos sociais, igreja, esportes que possam ajudar, né? Porque acho muito importante discutir isso, porque tem pessoas que estão em dificuldade, né? Sim, e até o que a gente entende por uma relação, porque é o que a gente teve ali como base,
que é o que a gente vai buscar, sem perceber, não é de uma forma consciente, não é a dedo, né? Mas é o que a gente vai reproduzir nas nossas relações com base com no que a gente entende de um casamento, de um relacionamento, que seja até de uma amizade, né? Então, eu acho que a gente vai meio que por aí para construir as nossas relações. Uhum. E como ter um bom namoro, relacionamento amoroso? Não tenho, estou procurando, tá? Vocês que estão assistindo. Então, as pessoas falam que tá difícil se relacionar, mas é isso. O que a gente tá procurando, né? Não tem segredo para ter um relacionamento bom. Porque, na minha opinião, eu acho que tem muita fantasia, assim, né? Nesse assunto. E trabalho muito isso, porque eu já vivia muito no mundo de fantasias quanto a isso, e hoje em dia está bem melhor. Mas eu acho que a gente tem que analisar com os dois pés no chão, né? Que a senhora falou que a gente põe muita expectativa nisso e às vezes a gente consegue obter mais do que a gente quer com uma relação de amizade, né? Exato, exato. A gente pode também pensar que não é só o relacionamento amoroso que traz essas sensações boas, né? Mas as amizades também. A gente pode construir outros laços, né? Mas volto a dizer, as pessoas colocam muita expectativa no relacionamento amoroso que tem que dar conta de tudo. Mas esquece que tem outras experiências que a gente pode construir, não só com as amizades, mas até mesmo sozinho. Não precisa se isolar, mas também dá para ter um meio termo, né? Dá para distribuir um pouco dessas experiências. Mas onde há relacionamento vai sempre existir expectativa, idealização, desejos. A gente quer que o outro seja aquilo que a gente imaginou, né? E aí, quando passa aquela fase do apaixonamento, aí a gente precisa pensar se dá para manter ou não, sustentar essa relação, levar adiante. Sim, e a solidão? Qual que seria, não digo a estratégia para você lidar melhor com a solidão e tem também a solitude também? Podemos falar sobre isso agora. Que estratégias que a senhora daria para tratar com isso? Acho que a solidão é a sensação de estar só, de estar desamparado, de não ter com quem contar, com quem compartilhar. E a solitude é a gente poder dividir, compartilhar a nossa solidão com alguém, né? Ter com quem compartilhar essas experiências. Eu acho que são coisas diferentes. Tem gente que realmente vive muito sozinha, muito isolada, não tem com quem contar, mas na verdade a gente tá o tempo inteiro sozinho, né? A gente só vai compartilhando e dependendo do que se passa na nossa cabeça, a gente pode ser uma boa companhia ou não, para nós e para os outros. Exatamente. E como que a gente pode ter uma. Primeiro de tudo, o que seria? Que a gente fala que a pessoa não tem personalidade, a pessoa tem uma personalidade ruim. O que seria isso? Porque a gente tá falando de solidão, às vezes as pessoas ficam sozinhas porque ninguém aguenta o sujeito. Ninguém aguenta lidar com o sujeito e às vezes a pessoa acaba por ser isolada, se isolar, né? Como que podemos definir por personalidades? Pode ser um reflexo, né, do comportamento da pessoa, né? Acabou ali sem perceber, né, que é muito destrutiva nas suas próprias relações, mas o problema sempre tá no outro, não tá na gente, né? A gente é o alecrim dourado, não tem defeitos, perfeitos. Então, acho que pode ser sim um reflexo, porém, o que eu vejo muito também é a população idosa, que tá ficando cada vez mais sozinha, e aí também se coloca em situações de risco de vida, estão ali numa fase de transição, de que não se sentem mais reconhecidas, úteis, e aí vão recorrer a comportamentos, a gente estava até falando de vícios, né? Às vezes o álcool passa a ser uma forma de se socializar, de estabelecer uma rotina, que é o momento que você vai encontrar com pessoas. Então eu vejo muito isso também nos idosos, que estão cada vez mais isolados. É que eu vejo que a família nuclear antes virou quântica agora, né? Que a família ficou cada vez menor. Nessa viagem que eu fiz, eu tive a oportunidade de ficar na casa, né, dos locais. Eu vejo que é uma família muito grande, assim. Né? É um casal com mais 5 filhos, às vezes 9 filhos, mais netos, mais bisnetos, mais os agregados. E os idosos nunca ficam sozinhos. Que é uma comunidade bem pequena, mas que seja um filho mora atrás, um neto mora com ela. Então, meus avós eram muito assim, né? Sempre tinha alguém na casa e acaba por reduzir, né? Acaba por não conviver com pessoas da idade, mesma faixa etária, que viveram o que viveu, mas não pode falar que está sozinho, né? Pode se sentir sozinho, mas não está fisicamente sozinho. E é possível isso, a pessoa se sentir sozinha numa multidão? Sim, é possível, né? Às vezes não se sentir compreendida, acolhida.
E aí acaba ficando realmente sozinha, né? Acaba se isolando no mundo. Não é que às vezes não tem o suporte. Muitas vezes não tem mesmo, né? Mas às vezes por se sentir dessa forma, acaba se isolando das pessoas, né? Porque os hábitos são diferentes, né? Então já não tolera mais muita coisa. E aí acaba se afastando. E deixa eu perguntar, uma pergunta polêmica. As pessoas podem mudar? Podem, Podem? podem. Podem mudar, desde que elas queiram. Isso é importantíssimo. Eu acredito que a semente da mudança está em todo mundo, mas nem todo mundo quer germinar ela, né? Exato. Eu acho, pelo que eu vi, assim, de vida, assim. Graças a Deus, fui uma dessas pessoas que mudou, assim, de hábitos. Eu era bem obeso, não tinha uma personalidade tão bacana e eu mudei, assim. Eu, graças a Deus, ponho que eu sou um case de sucesso. Mas eu vejo que é difícil, assim. As pessoas. São poucas as pessoas que têm a capacidade de olhar pra dentro e falar, putz, eu preciso mudar, né? Preciso mudar e são poucas, assim. E pode, mas não sem sofrimento. Não É. que pra mudar a gente precise sofrer, mas o sofrimento é inerente. Mas é um presente que ninguém quer, né? Exatamente. Pra poder chegar a essa mudança, né, provavelmente você passou por muito sofrimento, Uhum. né? Então é isso que a gente quer evitar, principalmente nos dias de hoje. A gente quer as coisas de uma forma mais imediata, numa velocidade que até então não é possível, né? Sim. Eu ouvi uma frase, é um sujeito tanto polêmico da internet, né? O Andrew Tate. Que era uma época que eu tava mais fitness, assim, de ver coisa de esporte. Daí ele falou aqueles vídeos assim, consiga uma barriga tanquinho fácil. Aí ele falando, se ter uma barriga tanquinho fosse fácil, não ia ser um símbolo de status, né? E tem certas coisas na vida que são uma barriga tanquinho de conseguir, né? Você conseguir ficar bem sozinho, você ter uma maturidade maior, você ter boas relações, né? E eu vejo cada vez mais que o dinheiro, assim, que a gente põe tanto, o dinheiro isso, o dinheiro aquilo, dinheiro, claro que você perder 1 bilhão de reais não é pouca coisa, mas a maioria das coisas você recupera. Você consegue recuperar, né? Uhum, uhum. Mas tem certas coisas que, infelizmente, você não consegue recuperar, infelizmente, né? Sim. Certas coisas mais internas, né? Qual que é o preço, né, que a gente vai pagar? Porque tudo tem um custo, né? E para poder chegar a determinados objetivos que a gente se impõe, até status, né? A gente vai ter que perder alguma coisa. Não dá para escolher sem perder, né? Sim, exatamente, doutora. E, e como a gente fala muito de limites, assim. A gente tem que falar, eu imponho meu limite com o meu cetro, assim. Como que a gente pode impor mais limites? Eu acho que é difícil falar não, né? Já começa por aí. Acho que a gente tem muita dificuldade em conseguir colocar o limite, porque falar não é poder perder alguma coisa ali naquela relação, inclusive a própria relação. Então, acho que a gente pode ir deixando claro para o outro os nossos limites, demarcando, mas o que o outro vai fazer com isso a gente não sabe, né? Como que ele vai reagir. Mas se isso vai trazer uma qualidade ali para aquela relação, por que não, né? Eu colocar o que está me incomodando, o que está me prejudicando, o que está me fazendo mal. E se a pessoa não conseguir lidar com isso, então Bye, bye, Brasil. o que a gente tava fazendo ali naquela relação, né? Eu acho que é se perguntar se só o outro está tendo benefício, o que você falou, o que a gente pode pensar para romper uma relação, né? Só o outro está se beneficiando, só funciona do jeito que o outro quer, então tem alguma coisa de errado aí, né? Sim, é verdade. E eu vou pensar aqui numa outra pergunta aqui que eu acho que a gente tá falando de Freud, né? E que a gente fala muito dessa questão, de que ele tinha muito uma questão das mulheres, né? E você vê que evoluiu muito desde a época de Freud, a psicologia. Bastante, bastante, né? Ele foi o precursor na psicanálise, mas na sequência vieram outros teóricos que foram ampliando, né, a compreensão que a gente tem em relação à psicanálise, inclusive mulheres, Uhum. né? A gente teve a Ana Freud, filha do Freud, a Melanie Uhum. Klein, então a gente tem outras autoras aí de referência também, mulheres, que puderam trazer mais contribuições além de Freud. Que literatura que você me indica para ler? Que eu adoro compreender mais sobre isso, tá? Você diz do próprio Freud? No geral, assim, algo que você fala, poxa, esse livro eu achei incrível, tá? E que me ensine alguma coisa. Vou falar então de um autor que veio depois do Tá. Freud, que é o pediatra Winnicott, Donald Winnicott. Donald Winnicott.
que tem um livro que é bem famoso e que foi super importante para mim na graduação e ainda é, que é Os Bebês e Suas Mães. E não à toa que eu escolhi o cuidado, porque o Winnicott trabalha muito com essa questão do cuidado, né, do desamparo, dos bebês. Então, quanto isso vai influenciar no adulto que a gente é lá na frente. E as pessoas tendem a falar, nossa, mas a psicanálise fica só no passado. Mas não tem como não pensar que passado, presente e futuro, eles se entrelaçam, né? E a gente tá o tempo inteiro com essa criança lá de trás, mesmo sendo adulto. Mas é incrível pensar, né? Que a gente é uma criança que cresceu, né? A gente, no fundo, tem a sensação de impotência, de desamparo, de, às vezes, querer encontrar alguma figura. E eu li um livro muito bom, acho que chama Healing the Shame That Binds Us. Eu não me lembro o nome do autor, mas eu posso colocar na descrição. E ele abordou muito interessante, que ele era eu não lembro se ele era um psicólogo ou se era um psiquiatra americano, que ele trabalha muito com vítima de abuso, né? Uhum. Abuso mais de família, assim. E ele dizia muito da importância disso, né? Porque muitas vezes essas pessoas não tinham um pai, uma mãe, exemplos, né? Que tinham problemas, tinha muita agressão física, e ele conta muito da experiência dele, como que foi isso, e das estratégias que ele usou para tratar desses pacientes, né? Porque mesmo na prática clínica, né? Eu estagiei em psiquiatria neste ano. E assim, eu não tive a oportunidade de perguntar, mas a maioria dos pacientes teve alguma forma de abuso na infância, assim. Uhum. É algo muito importante que acaba por sempre ter a ver com o passado, né? Uhum, exatamente. E às vezes escolhem para se relacionar com outros abusadores. E aí esse abuso pode não ser como foi lá atrás, mas de formas diferentes, mas continua sendo um abuso. É muito verdade isso, essa questão de que, por exemplo, o homem quer se relacionar com a mãe dele, a mulher com o pai, ou não tem tanto a ver isso? Aí tá voltando lá no conceito do complexo de Édipo, É, né? Que para as mulheres tem esse desejo pelo pai e os meninos, né, na fase que a gente chama fase fálica, tem o desejo pela mãe. E aí vem a compreensão, né, de que a mãe é proibida porque é casada com o pai, e aí ele não quer ser castrado, o menino, e a menina percebe, né, que ela foi castrada, então ela acaba não desejando mais o pai. mas eu digo num quesito de, por exemplo, não literalmente com o pai e com a mãe, mas com pessoas que têm traços, assim, de que tem uma certa semelhança, assim, no meio da dinâmica. Sim, sim. Tem. A gente vai buscando ali traços dos nossos cuidadores. E às vezes, dependendo da identificação que a gente tem, mesmo sendo mulher, posso ter uma identificação muito maior com a minha mãe, então vou buscar uma figura para me relacionar que tenha muito mais aspectos dela e vice-versa, né? Depende com quem que a gente se identificou mais dentro dessa relação com os nossos cuidadores, pais, enfim. Interessante. É verdade, então, né? É verdade. E é verdade que a gente também tem que sempre. Outra coisa, me embananei aqui. E esse boom de todo mundo querer ter um transtorno de personalidade, querer ser borderline, querer ser narcisista, o que a senhora acha sobre isso? Confesso que isso tem me gerado bastante incômodo, né? Parece que todo mundo quer ter um diagnóstico. A gente queria sair daquele lugar, né? De que todo mundo era diagnosticado, ia para um hospital psiquiátrico, quer sair desse preconceito em relação à saúde mental, mas agora parece que tá todo mundo brigando para ter um diagnóstico. E eu vejo que são avaliações muito superficiais, né? A gente precisa contextualizar a história de vida daquela pessoa, entender, né, de onde veio aquele sintoma, por que veio, e se é que tem um sintoma, mas às vezes é só uma bengala, né, pra gente poder justificar uma série de comportamentos. A gente precisa dizer que tem aquela patologia para se permitir a fazer e falar uma série de coisas. É verdade, porque às vezes a pessoa fala, mas não, porque eu tenho borderline, eu sou assim, meu signo é X. Nem sei o signo da impulsividade, mas meu signo é X, eu posso. Eu tenho sangue italiano, sangue espanhol, eu posso. Eu posso. Eu posso. Eu me autorizo a. Eu acho que a gente vive a epidemia dos diagnósticos, né? E vejo até que as pessoas estão fazendo um uso disso, um mau uso, né? Até para ter alguns benefícios. Sim. Nossa, pediatria, agora, eu também estagiei, a gente passou na neuropediatria, né? E assim, não só, mas na pediatria no geral, os pais todos queriam que o filho tivesse um diagnóstico de autismo, TDAH, bipolaridade, que seja. Mas você vai ver, o menino não tem um estímulo outro que não seja o celular. O pai também não é aquela coisa que dá estímulo. O pai também tem uma personalidade assim. Você quer que fique como, assim? Porque a criança precisa de muito estímulo, né?
para se desenvolver. Ela cresce conforme o estímulo que ela recebe, né? Então, brincadeira, ler um livro, né? Fazer alguma atividade e após a Covid, né? Ficou muito marcante isso, né? Exatamente. Na Covid vem aí uma geração que a única interação era via celular, né? Então, assim, o estímulo, né, da troca, do toque, do contato, a parte social ficou muito em falta. Então, o que a gente vai ver realmente é uma limitação de repertório comportamental. E isso não quer dizer que aquela criança tem um autismo, né? Muito pelo contrário, ela só precisa ser estimulada, ela precisa ter outras formas de se relacionar, de interagir, que às vezes não estão sendo proporcionadas. E conversar com outras crianças também, né? Porque parece que depois da Covid, né? Parece que as pessoas ficaram com muito medo, né? Uhum. De se relacionar, de sair, assim, de conhecer outras pessoas, né? E isso tem que ser mudado, né? Eu acho que até anterior à Covid É. ficou pior. Mas o que a gente vê é que, assim, o mundo é muito perigoso, então não pode ficar na rua, não pode brincar. Mas o perigo, às vezes, está dentro de casa, dentro do quarto, que é o celular, que é o computador, né? Então, enquanto a gente tem visto aí também crianças e adolescentes entrando naqueles desafios, Ah, sim, é verdade. É verdade. acaba ali tendo contato com algum criminoso, enfim. Então, acho que o perigo ele tá dentro, mais perto do que a gente imagina dentro de casa do que na rua. Mas assistir o Rochas da Saúde pode, tá, gente? Você que Pode. tem criança em casa pode colocar para maratonar todos os episódios, que faz muito bem. Tá super liberado. E, doutora, como que é lidar com pacientes que têm uma ansiedade muito forte ou depressão, que deve ser os carro-chefes, imagino. Até porque a gente vive numa sociedade que cobra muito, né? Então não tem como não ficar ansioso, ter um burnout, né? É produzir, produzir, produzir. Então, às vezes, até o momento de a gente estar ali mais relaxado, a gente se sente mal por estar relaxando. Precisa colocar ali alguma coisa no lugar. Então, é um processo, né? Conseguir entender da onde vem essa ansiedade, por que essa cobrança toda, o que gerou aquele quadro de depressão, né? Talvez às vezes até uma perda que a pessoa passou e ela não pôde vivenciar aquele luto, porque é isso também, a gente não pode ficar triste, né? É feio, né? É feio, é muito vulnerável, é muito frágil, então isso é visto como algo muito ruim do ponto de vista social. E como lidar com isso? Porque às vezes a pessoa fala que terapia, você vai ficar falando, sabe o meu problema? Assim, o meu problema do primeiro ano da vida é uma consulta por ano, assim, dos problemas da vida. Mas como que a gente pode lidar com essa questão? Porque é muito um tabu, né? Quase que um tabu, você mostrar vulnerabilidade, você mostrar, até ter sentimento de, tipo, amor, eu gosto de você, vamos sair. Ou, como lidar com isso? Porque a gente se vê pelo olhar do outro, né? Então, inevitavelmente, quando alguém fala alguma coisa sobre nós, acaba tendo um impacto. Então, você poder se permitir falar das suas fragilidades tem que ser num lugar seguro, com alguém que você conheça de fato. E como a gente estava falando, né? Se foi uma relação que não permite isso, então a gente precisa pensar, né? Por que a gente está naquela relação, se a gente quer continuar, enfim, que se dá para ser uma relação para fazer outras coisas, que não receber esse amparo, esse acolhimento. E eu acho que, na verdade, é muito corajoso quem fala das suas fragilidades, das suas vulnerabilidades. É preciso ter muita coragem para falar, para enfrentar. Então, não é um exercício fácil. Uhum, porque é muito julgamento, né? As Muito. pessoas parecem que têm uma quase que insegurança muito grande, né? De querer. Às vezes você fala de um problema, a pessoa já quer apontar dedos, sabe? Pra mim, eu vejo como isso, né? A pessoa é muito insegura, tem uma baixa autoestima e quer usar a sua vulnerabilidade pra falar de um palanque, quase de um palanque. Eu acho que também pode ser isso, né? E às vezes as pessoas fazem uso, como a gente está falando até do diagnóstico de uma vulnerabilidade, mas por outro lado, às vezes a gente critica aquele que se expõe, que se mostra frágil e vulnerável, justamente por ele ter coragem de falar aquilo que a gente não tem, né? Por ele ser justamente aquele que é, né? O que é de fato. Autêntico. Autêntico. Acho que interessante. E uma última pergunta, antes da gente finalizar, é como lidar em ambientes familiares, a gente falou muito do ambiente familiar, né? Que, por exemplo, imagino que sejam os homens, né, os pais ou os maridos, como que lidar com um ambiente tóxico assim,
pessoa pode ter um transtorno de personalidade, de fato, diagnosticado, tipo narcisista, os clusters B, né, que falam que são as personalidades mais problemáticas, assim. Como fazer isso? Com que estratégias que a senhora recomenda? Para sobreviver no Para ambiente assim. sobreviver ou conseguir ter uma qualidade de vida melhor? É buscar outras referências, né, que possa... Eu acho que a gente sempre se questiona, né, por que pessoas que vieram de um ambiente tão violento, tão agressivo, conseguiram, né, sobreviver, ter uma qualidade de vida. Eu acho que faz total diferença outras figuras que passam pela nossa vida, né, que nos mostram que existe um contraponto, que existe um outro mundo e que é possível a gente conseguir seguir, apesar do ambiente em que a gente está inserido. Perfeito, doutora. Agora, uma última pergunta para a senhora de curiosidade. O que a senhora acha que eu deveria pesquisar? Pesquisar de sentido de para aprender mais. Um tema. Bom, falando da psicologia... No geral, algo que você gosta, que você fala, puxa, o Pedro vai gostar disso aqui, vai gostar de aprender sobre isso. Eu acho que você já tá no caminho, né? Acho que você já tá no caminho, você tá aí trazendo profissionais de diferentes especialidades, que não só da área médica. Então, acho que você já tá aprendendo bastante, mas, né, como eu falei, se você tiver curiosidade pelo Winnicott, que é um pediatra, mas psicanalista também, eu acho que vai te ajudar bastante. Você que é super acolhedor, cuidadoso, tem uma escuta muito ativa, você futuramente vai ser um profissional diferenciado da área médica. Ai, que bom. E fico feliz por isso também. Eu fico feliz de ouvir também. Doutora, a senhora tem mais algum recado para passar para a audiência? Algum projeto seu que está em andamento? Que a senhora queira anunciar? Não, na verdade eu queria agradecer o convite. Mais uma vez é um prazer, uma honra estar com você e poder compartilhar, trocar. E é isso, eu também gosto bastante, né, de sair um pouco dessa bolha da psicologia, principalmente quando a gente trabalha na área clínica, que é uma área muito mais solitária, né, então poder trocar com outros profissionais é maravilhoso. Então te agradeço pelo convite, por estar aqui e outras vezes também ficarei feliz. Se quiser me convidar novamente, será um prazer. Com certeza, sempre bem-vinda aqui, doutora. Eu que agradeço o convite, prazer recebê-la no meu programa. E a você que está nos assistindo, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o seu like, o seu comentário, compartilhar o vídeo para o seu amigo que acaba de estar naquela bad, pós-relacionamento, para ele aprender um pouco mais com a doutora. E dê uma conferida nos nossos patrocinadores, a Estratégia Med, a HP Sports, a Academia B9 de Lutas. E eu vejo vocês no próximo episódio do Rochas da Saúde. Até lá!